Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Tem de ser uma ordem ilegal da Polícia Federal. O que achou, Constantino, dessa resposta dada pelo deputado? Está correta? É essa a conduta que se deve ter? Correta, corajosa, merece aplausos e incentivo. Claro que a gente tem que sempre tomar cuidado, né, ao falar isso, porque num país como o Brasil, que já jogou pela janela o Estado de Direito, né, tudo pode ser interpretado como alusão ou defesa a golpismo e por aí vai. O Brasil está precisando de uma dose de desobediência civil. Essa é uma boa forma de executá-la. Um parlamentar eleito pelo povo, que goza de imunidade material garantida na Constituição, está sendo claramente perseguido, né? Estão tentando intimidá-lo, e ele não vai aceitar isso. Então ele se reuniu com o PGR, os seus advogados, para dizer o seguinte: o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, está ciente, né, da situação e, pelo que eu soube, já andou falando, fiquem tranquilos que isso não vai adiante. Eu espero que ele cumpra essa promessa, se foi feita mesmo, como eu escutei, porque a Câmara já errou no passado e deixou ali o caso do Daniel Silveira sair de controle. E aquilo foi a morte, o assassinato, na verdade, da imunidade material, que pode afetar qualquer um. Hoje é o Marcel, o alvo, já foi o Daniel Silveira, amanhã pode ser algum parlamentar de esquerda. Então, é muito importante entender que existe essa prerrogativa para proteger a democracia. Então não pode aceitar isso. Né? Chegou o momento no Brasil de algumas lideranças corajosas bancarem a Constituição contra aqueles que têm agido como algozes da Constituição, em que pese serem seus supostos guardiões. Desobediência civil mesmo, é virar e falar, daqui eu não passo. Eu não aceito uma ordem ilegal, porque desde o julgamento de Nuremberg, né, eu sei que a comparação com o nazismo soa sempre um pouco forçada, mas desde o julgamento de Nuremberg, Brown, a gente sabe que não adianta mais virar e falar que estava apenas cumprindo ordens. Se você está aceitando uma ordem claramente ilegal, você sabe que é uma ordem ilegal, você está agindo como capanga, não como alguém que cursou, fez algum concurso público e conseguiu chegar, por exemplo, na Polícia Federal. Eu mesmo me arrependo hoje em dia de ter aceitado, dentro das circunstâncias, de uma maneira informal, para não dizer ilegal, né, uma mensagem por e-mail, por WhatsApp, de uma escrivã da Polícia Federal marcando uma oitiva minha, que foi com esse mesmo delegado Fábio Chora aí, né? Esse mesmo, né? Eu aceitei fazer, tá bom, não devo nada, vamos lá, mas foi uma ingenuidade minha, porque do não devo nada ao compactuar de alguma forma com algo que não está correto, vai uma distância grande, né? E ali, ao aceitar prestar depoimento, numa situação irregular, eu agi de maneira errada. Eu devia ter virado e falado, não, tem um caminho para isso, carta rogatória, faz o caminho direitinho aí, o devido processo, né? Legal? Então, de novo, tá na hora dos brasileiros de bem darem um basta e falar, nananina não, eu não aceito o que eles estão fazendo com o nosso país e com a nossa Constituição. E é bom que sejam nossas lideranças que, pelo menos teoricamente, gozam de imunidade material para poder falar ou fazer certas coisas. E você, Darcio, concorda com a decisão do deputado Van Hatten? Concordo, e diferente do Constantino, eu vou chamar de obediência civil. Porque como eu não estou num país livre como o Rodrigo Constantino, eu tive que recorrer aos julgados do Supremo Tribunal Federal, porque eu não posso dar aqui uma opinião sem correr o risco de ser preso por elas. Então, eu fui atrás das decisões do Supremo Tribunal Federal e tem lá uma decisão acerca do HC de número 73474, de 22 de abril de 1996, em que o ministro do Supremo, então ministro do Supremo, o senhor Maurício Correia, esse sim deve ser chamado de excelência,
diz o seguinte, abre aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. E ele completa ainda, é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, escuta essa, nega-se o Estado de Direito. Portanto, por incrível que pareça, essa ação do Van Hatten, ela é civilizatória, é fundamental para a preservação do Estado de Direito. O que me surpreende é que o guardião da Constituição esteja fazendo isso, mas que bom que temos deputados para poder mostrar o caminho da civilização. É isso, Vitor Brown. Boa, Darcio. Deixa eu virar a página. Vamos passar para o nosso segundo tópico aqui da pauta, entrando nas eleições americanas e ainda os desdobramentos, as repercussões. Satisfação enorme, eu não gosto de dizer não para o Rodrigo, primeiro porque, além de ser um grande amigo, é um privilégio poder falar com vocês. E satisfação enorme mesmo estar falando com quem nos acompanha. Eu estou falando do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pronto para fazer mais uma viagem internacional da série. Eu já perdi conta de quantas nós fizemos para levar para o exterior mais informações sobre o que está acontecendo no Brasil. Pois é, então fala sobre isso para a gente, deputado. Que viagem é essa? Que agenda vai ser essa que o senhor vai ter? E qual a mensagem que o senhor pretende levar do Brasil nesse momento? Essa viagem estava programada há mais tempo. Haveria uma audiência pública na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para discutir justamente a questão da liberdade de expressão no Brasil, as perseguições judiciais e assim por diante. Havia uma parte da audiência que ia ser por organizações não governamentais, institutos, muitos deles inclusive vinculados à esquerda, se não todos, né? Curiosamente aqueles que são mais vinculados às nossas defesas dos direitos humanos, que é para todos, não só para quem é de esquerda, não foram convidados, mas outra parte da audiência pública seriam deputados e senadores que sim, esses alinhados com a defesa de todos os direitos humanos, liberdade de expressão e a Constituição no Brasil. Né? Bia Kicis, eu, o senador Jorge Seife, o senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura. No entanto, para nossa surpresa, pouco menos, se eu não estou enganado, de 2 semanas, até vou recuperar essa data, recebemos uma carta da Organização dos Estados Americanos dizendo que a audiência pública tinha sido cancelada. Imagina, depois a gente já ter, inclusive alguns compraram passagem, hospedagem, já ter a missão oficial autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que não ia mais ter, que a audiência pública estava cancelada e que ia ser realizada no ano que vem, porque o relator do caso queria primeiro fazer uma visita oficial no Brasil. E aí, coincidentemente, viu, Vitor, viu, Rodrigo, começam a sair matérias nos meios de imprensa de esquerda, dizendo que uma comitiva para uma visita para o Brasil e essa inspeção seria importante que fosse feita antes da audiência pública, e seja, na minha visão, uma desculpa, esfarrapada. Né? E decidimos ir de qualquer forma, porque eu acho que política se faz assim, a gente não pode desistir das coisas por causa de um revés, muito antes pelo que sabe na vitória do Donald Trump, e de lá sigo para Londres também, onde nós temos outras atividades importantes para voltar para o Rio Grande do Sul na semana que vem. Fala, Constantino. Boa noite, deputado, muito obrigado pelo seu tempo aí, pelas palavras também generosas, né? O senhor tem dado voz a esses brasileiros inconformados com a situação. E a pergunta que eu quero te fazer, deputado, tudo bem, tentar ir às cortes internacionais, tudo isso é muito importante, né? Eu fui um dos primeiros a denunciar o inquérito do fim do mundo na Corte Internacional. Hoje eu sou réu investigado dela, mas eu queria a sua avaliação em relação à vitória do Trump e à equipe que ele está montando. Veja, muito importante na campanha, né, o assessor sênior de campanha do Trump foi o Jason Miller, o CEO da Getter. Para quem não lembra, o Jason Miller ficou detido por horas no aeroporto do Brasil, a mando de Alexandre de Moraes pela Polícia Federal. O Elon Musk, que a gente ainda está avaliando se vai ou não ter papel relevante na gestão, está em inquérito do Alexandre de Moraes. Pergunta, deputado, essa vitória do Trump pode ser o que os americanos chamam de game changer? Pode ser realmente o que faltava para uma pressão internacional até mais relevante do que as cortes internacionais, para ver se o sistema no Brasil recua um pouco? Tem mais de uma dívida? Junte todas em... Nervosismo pelas piadas sem graça que os próprios ministros do STF fizeram questão de vazar para a imprensa, de que estariam, né, competindo entre si ou apostando entre si para saber quem perderia o visto primeiro. Para mim isso é só sinal de insegurança e, mais do que isso, inclusive,
de certeza a respeito da reação que virá dos Estados Unidos, né? Você tocou no ponto fulcral aí do Jason Miller, que foi barrado e vai ser assessor direto do Donald Trump. Não podemos esquecer que no dia da vitória também, ou na noite, estava com o Trump o Elon Musk. E talvez ninguém no mundo tenha mais interesse em fazer cumprir a promessa que ele fez no X de que o Alexandre de Moraes estaria atrás das grades. Ninguém mais no mundo quer isso do que o próprio Elon Musk. Né? E o meu caso em particular, eu digo, né, óbvio, é péssimo ser investigado, que é o que está acontecendo com você já há anos, né, Constantino? É péssimo a gente estar envolvido nesse tipo de inquéritos injustos, inconstitucionais. Agora, é preciso ressaltar que no meu caso, a perseguição que estão fazendo contra mim, contra um discurso que eu fiz na tribuna, que já é assim um absurdo em todos os níveis, eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Quer dizer, a gente se surpreende a cada dia, né? Mas a gente vê que está sendo fatiada a nossa liberdade quando chega na tribuna da Câmara, o fim da democracia mesmo, né? Fechar o parlamento completamente, porque a principal arma, né, do parlamentar é essa possibilidade de falar na tribuna. Mas É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Após vitória de Donald Trump, Folha de São Paulo passa a publicar artigo de opinião de Jair Bolsonaro. O primeiro texto do ex-presidente foi vinculado nesta segunda-feira à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, superando a vice-presidente Kamala Harris com ampla vantagem, desencadeou uma nova onda de entusiasmo entre os conservadores ao redor do mundo, em menos de uma semana após conquistar não apenas a Casa Branca, mas também assegurar controle no Congresso e consolidar uma maioria no judiciário. A direita americana vê sinais de fôlego renovado que ecoam também no Brasil. A reeleição de Trump veio com uma vitória sólida no colégio eleitoral, acumulando 312 delegados contra os 226 obtidos por Kamala Harris. O republicano também obteve uma vitória robusta no voto popular, além de ter dominado os 7 estados pêndulo, cenário que se desenhou já na madrugada de quarta-feira. Poucas horas após o pleito, no entanto, foi com a confirmação do resultado no Arizona neste domingo que os 312 delegados foram oficialmente contabilizados, consolidando sua vitória. No Brasil, a repercussão não tardou. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que inelegível após decisão do Supremo Tribunal Federal devido às suas críticas ao sistema eleitoral, foi impulsionado pela vitória de Trump. A base bolsonarista, juntamente com aliados no Congresso, já intensifica a pressão por uma anistia que pode reverter sua inelegibilidade. O movimento visa permitir que Bolsonaro possa, a partir disso, voltar a disputar eleições. Nesta segunda-feira, a Folha de São Paulo abriu espaço para que Bolsonaro publique artigos de opinião, tanto no formato digital quanto no impresso. No primeiro texto publicado, Bolsonaro defendeu a importância do regime democrático e pediu que seus opositores demonstrem respeito à democracia não apenas em palavras, mas sobretudo em ações concretas. No artigo, o ex-presidente engrandece a vitória de candidatos de direita em países como Brasil, Argentina e Estados Unidos, como um sinal de que eleitores estão optando por valores como ordem, desenvolvimento, liberdade econômica e respeito às tradições familiares. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!